escreveu João, Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, capítulo de número 4, iremos ler alguns versículos e vamos estar compartilhando com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? João, capítulo de número 4, do verso 1. Aleluia. Ao versículo de número... Vamos lendo aqui, na hora que eu ver que está bom, nós para. Amém? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te dará água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço a beber, ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, uma das coisas que mais aconteceu no ministério de Jesus Cristo foi a indiferença com que as pessoas se manifestavam quando o via pela primeira vez. Essa forma de sentimento, ela foi evidenciada em toda a vida de Jesus. Quais todos os lugares que Jesus chegava, as pessoas lhe recebiam com indiferença ou então sob suspeita. Só que, ao invés de tentar justificar a si mesmo, Jesus optou em revelar a sua autenticidade, não com palavras, mas com obras, realizando milagres extraordinários, os quais testificava daquilo que ele era.
Então ele preferia fazer isso através dos milagres, através das obras. E vale ressaltar que até hoje Jesus sofre essa forma de sentimento das pessoas, indiferença, descredibilidade, né? E até hoje a palavra de Deus está aí tentando convencer essas pessoas de quem verdadeiramente Jesus é. E não são poucas as pessoas que cometem os mesmos erros que a mulher samaritana. Não são poucas. Eu descrevi 4 erros que a mulher samaritana cometeu quando viu Jesus. Quantos erros? Quantos erros? 4 erros. E eu quero falar a respeito disso que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Esses 4 erros, e até hoje a gente tem visto essas coisas acontecerem. E não só na vida das pessoas ímpias. Isso também acontece, algum desses erros, na vida das pessoas que professam o seu nome e que dizem que servem a Deus. E o primeiro erro que essa mulher cometeu está no versículo de número 9, que nós lemos aqui. Eu quero que seja postado e eu quero que a igreja leia, por favor, o versículo de número 9, e nós vamos identificar o primeiro erro que a mulher samaritana cometeu quando viu Jesus pela primeira vez. Vamos lá? Versículo de número 9. A igreja, por favor. Os irmãos sabem, eu já falei aqui, a respeito da convivência, da rivalidade que existia entre os habitantes de Samaria e os habitantes da Judeia. Os irmãos sabem que lá atrás, no livro dos reis, Samaria era a capital do reino do norte, Israel. Quando dividiu os 2 reinos, um se tornou reino do norte, o outro se tornou reino do sul. 10 tribos compunha o reino do norte, cuja capital era Samaria. 2 tribos compunham o reino do sul e a capital era Jerusalém. E quando o exército da Síria invadiu Israel, o reino do norte, e levou cativo 100 e poucos anos antes de levar Judá também em cativeiro, levou cativo Israel, eles trouxeram pessoas de várias nações para povoar os termos de Israel, para povoar Samaria. E houve então uma mistura desses povos com os remanescentes que haviam ficado e não foram levados. Por exemplo, os mais pobres não foram levados cativos, eles ficaram nas suas terras. Com a chegada desse povo, dessas nações que foram trazidas para poder povoar aquela região, houve uma mistura desses judeus com esses gentios. E então o que acontece? O reino do sul, que era Judá, e se não estou enganado, Benjamim, eles então passaram a não reconhecer esse reino do norte, com essa mistura, como sendo judeu legítimo. Eles passaram a não reconhecer eles mais, de sorte que o tempo foi passando e foram proibidos essas pessoas virem para o templo adorar a Deus, porque eram consideradas imundas. Embora eles tinham sangue israelita, por causa daquela mistura, e assim mesmo eles passaram a adorar o Deus de Abraão, porque depois foi trazido sacerdotes para ensinar as leis para esse povo, e eles adoravam a Deus. Mesmo assim Israel, ou Judá, não reconhecia eles como irmãos. Para eles era um povo misturado, era um povo imundo, não podia adorar no templo, não conversava um com os outros. E da mesma sorte os habitantes de Samaria passou a ter esse mesmo sentimento com os judeus, que eram os descendentes de Judá. De sorte que eles eram da mesma linhagem, havia uma mistura, mas eles não reconheciam um ao outro. Quando a mulher vê Jesus sentado à beira do poço, ali próximo à cidade de Sicá, de forma assim bem clara, você percebe aqui no texto, que ela menosprezou Jesus. Ela olhou para Jesus e o menosprezou de forma clara, porque ela chega, ela não dá bom dia,
ela não fala nada, ela ignora completamente quem está sentado, porque ela identificou que Jesus era judeu. Não sei se havia alguma característica que mostrava essa diferença, alguma forma de se vestir que mostrava essa diferença, mas certo é que, sem falar nada com Jesus, ela conseguiu perceber que Jesus era judeu, que ele não era das proximidades ali de Samaria. Aquelas pessoas que passaram a viver nos termos do Reino do Norte, passaram a ser chamados de samaritanos. E as duas tribos que viviam ali no Reino do Sul, passaram a ser chamados de judeus. Então havia essa distinção entre samaritanos e entre judeus. Quando ela vê que Jesus era judeu, ela o menospreza completamente. A palavra menosprezar significa diminuir o valor de alguém ou diminuir o valor de algo. Quando você olha para uma coisa e menospreza aquela coisa, você não coloca valor suficiente para que aquela coisa seja digna de você, nem para seu uso, nem para a sua convivência e assim por diante. Ela menosprezou completamente Jesus, tirou o valor completamente de Jesus, mediu Jesus pela aparência, mediu Jesus pelas vestes e mediu Jesus pela sua linhagem. E eu estava meditando nisso aqui e percebendo quanto Jesus sofreu com esse tipo de sentimento, de ser visto por alguém e ser medido por aquilo que ele está sendo, que ele está vestido, ou por aquilo que ele é. Porque na verdade, em Isaías capítulo 53, e o versículo de número 3, a Bíblia diz assim: era desprezado, o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então Jesus era uma pessoa tão simples, Jesus era uma pessoa tão comum, ele era tão assim parecido com a plebe, com as pessoas humildes, simples e pobres, que a maioria das pessoas, quando via Jesus, não davam a ele valor nenhum. Ele era menosprezado, desprezado, porque ele era uma pessoa simples. E Isaías diz que Jesus não era uma pessoa de grande aparência. Tanto é porque eu acredito que Jesus era um homem muito desgastado. A Bíblia diz que Jesus dormia no relento. Em muitas vezes, Jesus dormiu no relento. Não tinha lugar para ele dormir. Era um homem que orava muito, passava muitas noites acordado, então era um homem de semblante muito cansado. Jesus andava naquelas regiões inteiras de a pé, calçado em chinelo. Dá para você imaginar os pés de Jesus como era? E muitas das vezes, Jesus não tomava banho todos os dias. Judeu nenhum naquela época tomava banho todos os dias. Não tinha como tomar banho todos os dias. Muitas das vezes, quando chegava em determinada casa que as pessoas recebiam, o que eles faziam para receber aquele viajante era lavar os pés. Lavava os pés daquele viajante, trazia ele para dentro de casa, e ali, eles davam assistência para aquele viajante. Nem sempre Jesus tomava banho todos os dias. Então era um homem empoeirado, de semblante caído, de rosto desgastado, de pele queimada pelo sol. Era uma pessoa que você olhava e tinha ele como comum. E por esta razão, muita gente menosprezava a Jesus. Agora, uma coisa que eu estava meditando no meu coração e querendo trazer isso para a igreja, é nós resgatarmos de forma urgente a consciência do grande valor que Jesus tem. Nós precisamos resgatar isso. Jesus, ele não é só um líder religioso. Jesus não é só um judeu da linhagem de Judá. Jesus não é somente um profeta como os demais, que se levantou no seu tempo para nos trazer a palavra de Deus. Não. A mulher nem imaginou, nem sequer passou pela sua cabeça, que quem estava sentado ali na beira daquele poço, nada mais ela era do que o Criador de todas as coisas.
o próprio Deus estava ali para encontrar com aquela mulher naquela manhã. Glória a Deus. E ela não conseguiu perceber, porque conseguiu medir pela aparência e não tinha visão espiritual para reconhecer quem estava diante dela naquela manhã. Naquele dia Deus marcou um encontro com aquela mulher. Aquela mulher acostumada a ser desprezada na cidade em que morava. Aquela mulher acostumada a ser julgada pela aparência e pela vida que ela tinha na cidade em que ela vivia. E por esse desgaste de ser julgada, subjulgada, de ser menosprezada, de ninguém lhe dar nada e lhe tratar como lixo, ela se achava no direito de fazer assim com as demais pessoas. Ela achava-se no direito de medir as pessoas pela aparência física. Porque Jesus não estava vestindo uma roupa de príncipe. Porque não havia uma carruagem de príncipe ali próximo daquele poço. Porque era um homem de semblante cansado e abatido. E a própria Bíblia diz no texto que Jesus parou naquele poço porque estava cansado da caminhada, desgastado pela caminhada. E o próprio Deus, naquela manhã, em forma de homem, sentou-se às margens daquele poço para mudar a vida daquela mulher que não reconheceu quem estava ali naquele momento. Essa ideia de medir as pessoas pela aparência não era algo somente da mulher samaritana. De medir as pessoas pelo que está vendo diante dos olhos não era apenas uma deficiência da mulher samaritana. Foram inúmeras pessoas, como eu disse já aqui, que mediu Jesus pela aparência, por aquilo que estava vendo. Você talvez já foi medido assim. Talvez alguém olhou para você. Eu contei aqui na quarta-feira passada, eu acho que foi quarta passada, que eu cheguei para pregar em uma determinada igreja e eles mediram-me apenas pela carta que eu havia levado, porque eu era presbítero, e aquela festa, uma festa importante, já havia pregado pastor de renome aqui de Goiânia, pastores que passaram pregando todos os dias daquela festa, porque foram 7 dias de festa. E aí no encerramento da festa, chega um homem do interior, com veste simples, com sapato simples, para pregar. E eles olham na minha carta, viu que eu era presbítero e não era pastor, e eles me mediram pela aparência. 2 pastores se levantou do púlpito e foi embora, porque achou que era uma falta de respeito um presbítero pregar no final daquela festividade. Eu fui humilhado, me menosprezaram, me senti um lixo naquele púlpito. Mas ainda bem que a boa mão de Jesus, ela é poderosa para confundir a cabeça das pessoas. Jesus me usou naquele dia. Jesus mostrou que tudo é dele, para a glória dele, e ele é Senhor de todas as coisas. E eu fui para casa tranquilo e sossegado, grato a Deus porque ele me honrou. Mas nós cometemos várias vezes esses erros, e cometemos também com Jesus. Como, pastor, o senhor pode dizer que eu menosprezo Jesus? Quando você, irmão, não está disposto a renunciar aquilo que é errado, unicamente para Jesus continuar sendo o Senhor da sua vida. Quando as coisas seculares passam a ser mais importantes na nossa vida do que as coisas de Jesus, nós estamos menosprezando Ele, dizendo que tudo lá fora vale mais do que estar em sua presença. Sim ou não? Quantas vezes não estamos dispostos a renunciar? Quantas vezes não estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa para entender que Jesus vale mais do que qualquer coisa em nossa vida? Aleluia! Quantas vezes Deus quer que abramos mão de algo importante para nós? Quem teria coragem de abrir mão de um emprego
porque ele te impede de servir a Deus e fazer a sua obra. Já vi pessoas dizer para mim: pastor, mas esse é o meu ganha-pão. Se eu deixar de trabalhar nesse serviço, e aí de repente eu começar a vir para a igreja e outro serviço, não consegue entender que Jesus é maior do que o emprego, que Jesus é maior do que o pão de cada dia, que Jesus é maior do que as nossas vaidades, que Jesus é maior do que os nossos sonhos, maior do que os nossos projetos. Quantas vezes temos dificuldade de aceitar os planos de Jesus unicamente porque eles não satisfazem aquilo que eu planejei? E trocamos Jesus por coisas terrenas, e trocamos Jesus por coisas supérfluas, e tocamos Jesus por coisas meramente passageiras, que daqui a pouco se finda, que daqui a pouco acaba. Deixamos Jesus na lateral da vida e ignoramos Ele às margens do poço, como fez a mulher samaritana. O que eu gosto em Jesus é que, embora a gente faça isso e muitas das vezes desistimos do real valor que Ele é, Jesus sempre vai nos chamar a atenção para que a gente acorde e perceba que quem está ali é maior do que a própria vida. Charamanda, calamancho e darrai. E que por Jesus vale a pena perder tudo que for preciso, irmão, até mesmo a sua própria vida. Eu tenho medo de não alcançar a salvação. Mas o senhor é pastor, pastor divino, eu sou mesmo. Mas o senhor prega, Deus me usa, é verdade. Mas o senhor tem até um certo conhecimento, é verdade. Eu leio bastante, estudo para isso, é verdade. Mas eu estou disposto a renunciar à minha própria vida só para ganhar Jesus? Quando uma pessoa um dia me procurou e disse assim para mim: pastor, porque eu falei que o arrebatamento vai ser uma surpresa, porque são pouquíssima gente da igreja que vai subir. Vou dizer essa verdade: pouquíssimas pessoas vão conseguir subir no arrebatamento da igreja. E ela disse assim: o senhor acha que esse tanto de crente, esse tanto de igreja, Deus vai ser tão carrasco, tão injusto, ela usou essa expressão, tão injusto, para deixar esse povo tudo aqui e não levar no arrebatamento? Eu falei: e a senhora acha que Deus vai ser injusto em ter vivido uma geração antes de nós que renunciou tudo, que renunciou vaidades, que renunciou beleza do corpo, pessoas que decidiram morrer em fogueira queimado, pessoas que decidiram ser comidos por leões, pessoas que decidiram ser crucificados em madeiros, pessoas que decidiram ser esquartejados, pessoas que viveram as maiores crueldades de tortura unicamente porque achava que Cristo valia mais do que a própria vida, e pegar os crentes que não têm coragem de renunciar, que não valorizam o que Jesus é, e colocar no mesmo céu dessas pessoas. Vocês acham justo? O apóstolo Paulo, glória a Deus, deu um problema aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipe, capítulo 3, do verso 7 a 8, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas elas, de todas essas coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Porque não tem tesouro maior do que Jesus? Não existe conquista maior do que Jesus?
Não existe futuro melhor do que com Jesus. E quando os nossos olhos se fecharem com a morte, é a mão dele que vamos estar esperando para nos trasladar às mansões eternas e viver com ele para todo sempre. Então, se for preciso, perca tudo, mas não perca Cristo. Ele é o nosso maior tesouro. E precisamos estar dispostos a passar o que for necessário, para nunca perdermos o grande amor de Cristo, ainda que isso seja preciso renunciar à nossa própria vida. A oração ou cântico, eu não sei se Paulo era uma oração ou se era um cântico, mas eu acho isso aqui assim muito cronometrado para ser apenas escrito, quando Paulo diz em Romanos 8, verso 35 e 39, porque ninguém depois de Jesus renunciou tanto para ganhar a Cristo que nem Paulo. Ninguém. Não existiu homem no mundo que renunciou tanta coisa e viveu tanta coisa para ganhar a Cristo igual Paulo. Paulo perdeu tudo, até família. E Paulo conheceu o que era adversidade. E em Romanos 8, 35 até o 39, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode valer mais em nossa vida do que Cristo. Aleluia. Ela menosprezou a Cristo. É um qualquer, não merece a minha atenção. Aleluia. Em segundo lugar, versículo de número 11. Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Primeiro erro: não deu a Cristo o valor que lhe era devido. Aí você diz: pastor, mas ela não conhecia Cristo. É verdade, ela não conhecia mesmo não, e nem você. É por isso que não podemos medir as pessoas por aquilo que estamos vendo, porque você não sabe quem está diante de você. Posso ouvir um amém dos irmãos? Eu estou com um probleminha no meu tablet aqui. Eu vou abrir o celular. Primeiro, ela menosprezou a Cristo. Em segundo lugar, versículo de número 11. A igreja pode ler, por favor? Muito bem. A parte A desse versículo mostra que ela está tão apegada às possibilidades humanas que não consegue ver que Cristo falava de coisas espirituais e não de coisas terrenas. Sua visão espiritual está tão danificada que viu em Cristo apenas um simples homem comum e não percebeu que o próprio Deus estava ali diante dela.
quando estamos cegos espiritualmente, não conseguimos ver Jesus como verdadeiramente Ele é. E isso também foi um erro de Natanael quando viu Jesus pela primeira vez. Esse versículo 11, a parte A, que a mulher diz: tu não tens com que tirar água, ela literalmente subestimou Jesus. Ela olhou para ele, porque Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Ela mostra porque está menosprezando Jesus. O senhor é judeu. Em outras palavras, porque a Bíblia é muito educada, o senhor não tem vergonha de falar comigo, não? O senhor não está vendo que eu sou samaritana? O senhor sabe que entre nós não existe conversa? O senhor não se toca, não, moço? Menospreza Jesus por causa da linhagem dele. E Jesus, que é uma pessoa muito humilde, como eu disse aos irmãos, e muito educado, aleluia, ele diz o seguinte: dai-me de beber, porque seus discípulos tinham ido comprar comida. E ela diz: o senhor sabe que nós não nos comunicamos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está aqui te pedindo água? Tu quem ia pedir, mulher, e eu te daria água viva. Aí ela olha Jesus de cima e embaixo, porque toda pessoa que vai buscar água naquele poço leva consigo a talha, o balde e a corda. E Jesus está dizendo para ela que lhe daria uma água viva, mas ele não tem balde e não tem corda. Com que esse homem vai tirar água para me dar? Subestimou Jesus. Como que se Jesus precisasse de recursos humanos para fazer algo por nós? Como que se Jesus precisasse de auxílios terrenos para nos assistir em alguma necessidade? Ele não precisa. Não subestime Jesus, porque Jesus vai além do nosso entendimento, porque Jesus não está limitado às coisas terrenas, porque Jesus, o que ele faz de forma extraordinária e é apresentado como milagre. Aleluia. Jesus, quando quer fazer, ele não precisa usar homem, ele usa, mas se ele quiser fazer, ele não precisa. Não subestime o seu poder, não subestime a sua autoridade, não subestime a sua divindade. Eu contei para os irmãos aqui um milagre que aconteceu comigo e o pastor Zé Aparecido. Nós estávamos indo de Palmeiras, fomos entregar um povilho lá. Ele foi ver o irmão que mora lá, e aí nós estávamos voltando. Na vida de lá para cá, quando saímos de Cesarina, acho que é Cesarina, não é? E pegamos a BR, o pastor Zé Aparecido estava dirigindo uma Belina. Não me lembro o ano, mas era uma Belina, daquelas antigas. E nós estávamos vindo de lá para cá. De repente, ele olhou numa curva assim e pensou consigo: vai dar para ir. Só que ele não sabia que a curva era muito grande. E ele entrou para ultrapassar o caminhão na curva. Quando de repente aponta de lá um caminhão que vem correndo. Não dava para frear, não acelerava mais, não tinha como, irmão, sair para as beiradas, porque não tinha acostamento. E qual foi o nosso pensamento? Vamos morrer. Ele travou os olhos, me lembro como se fosse hoje, e começou a falar assim: boré, 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 e não parou. E eu pus a mão na cabeça e gritei: Jesus, tem misericórdia! Na minha cabeça, Jesus podia empurrar esse caminhão, sair tomando para lá, empurrar o outro caminhão, sair tomando para lá, e só nós sair vivos.
Mas Jesus vai além das possibilidades. Não subestime o que Jesus pode fazer. Você sabe o que Jesus fez? Afinou o nosso carro. Literalmente o nosso carro afinou. E nós passamos no meio dos 2 caminhões, sem nenhum sair para lugar nenhum. Ficou eu e os 2 caminhões vivos. Glória a Deus. Jesus vai além das possibilidades. Não subestime o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Não subestime o que Ele pode fazer ainda essa noite na sua vida. Às vezes você está querendo que Ele toque no fulano, que Ele toque no ciclano. Talvez você está querendo que alguém olhe o seu documento. Ele simplesmente pode dar uma ordem e do céu o milagre acontecer na sua vida. Ele não precisa de recursos humanos. Charamanda calabacheia. Se na terra não tem pão, Ele tira da mão dos anjos e manda. Está na Bíblia. Se não tem água no deserto, Ele faz uma pedra jorrar água e caminhar atrás do seu povo por 40 anos. Talvez você está pondo a esperança num remédio. Surgiu um remédio novo e você diz: ô Senhor, o Senhor é poderoso para fazer esse remédio funcionar. Não subestime Jesus. Ele vai além da possibilidade. Ele pode literalmente tocar em você e fazer um milagre essa noite. Não cometa o mesmo erro da mulher de Samaria. Se tu soubesse quem é que está falando na minha boca aqui essa noite, e se tu conhecesses o dom de Deus, recasui deramande caicho amanto e quebeanai, rei chove alacala manto. Não cometa o mesmo erro da mulher de Samaria. Não menospreze Jesus, coloque Ele acima de qualquer coisa na sua vida. Não cometa o mesmo erro da mulher de Samaria. Jesus vai além das possibilidades. Ele não trabalha com a tua ferramenta, Ele não trabalha com a tua ideologia. Jesus, Ele entra aqui, não precisa abrir porta. Ele é Deus. Você pode sentir que Ele está hoje tendo um encontro pessoal com a tua vida e te dizendo: eu vou além das possibilidades. Olha, subestimar Jesus é um erro, e grande. Um dia, quando Jesus está chamando os seus primeiros discípulos, chama André, chama Pedro, chama isso, chama aquilo, e chama Filipe. E Filipe tem um amigo, João capítulo de número 1, do verso 45 ao 49. São muito amigos os dois. E Filipe está feliz demais, porque está vendo Jesus fazer milagre, multiplicar peixe. Que é isso? Fazer a pesca maravilhosa e aquelas coisas grandes. Ele nunca tinha visto isso na vida de ninguém. E ele correu lá e foi chamar Natanael, seu amigo. E Natanael comete os 2 erros da mulher samaritana: menospreza e subestima. Os 2 erros da mulher samaritana, Natanael repetiu. E aí Filipe diz assim para Natanael: Natanael, rapaz, como é que diz aqui? Cara, véi, mano, nós achamos aquele a quem escreveu Moisés e os profetas. Foi na Bíblia, porque Natanael era camarada bom de Bíblia. Então com Natanael tinha que ser com Bíblia.
nós achamos aquele a quem Moisés e os profetas escreveram. E aí diz o nome do, aí diz o sujeito, fala a origem do sujeito: Jesus de Nazaré, filho de José. Era Jesus, nome comum, de Nazaré, uma cidadezinha muito desprezada da Galileia, e ainda é filho de um carpinteiro. Natanael olha e diz assim: e pode, ao menosprezo, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Existe alguma coisa que preste naquela cidade? Mediu Jesus por causa da simplicidade da cidade. Natanael inteligente, aliás, Filipe inteligente, porque com cara bom de Bíblia não dá para bater, dá? Eu não vou combater com o Elcio de Bíblia, não sou doido, e nem com Cícero, eu também não sou doido, não chupei limão com febre. Esse cara é bom, é novo, tem cabeça boa, eu já estou velho, cansado, vou errar, vou esquecer muita coisa, então nem entro, vou só com o cajado mesmo e pronto. Ele disse assim: vem ver, vou discutir nada com você não, vem ver, veja o sujeito. Quando Natanael está chegando, Jesus se levanta, olha para ele, aponta o dedo e diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não existe engano. Jesus está dizendo assim: olha aí um crente de verdade. Agora veja Natanael subestimar Jesus. Me conhece de onde? Falando de mim assim, da onde o senhor me conhece? A mulher de Samaria não sabia que quem estava ali era o Deus de Jacó. E o Natanael não sabia que quem estava ali era o Deus que vê todas as coisas, né? E como é? Porque é o seguinte, olha, eu já li muitas coisas e gosto de tudo que eu leio, e tem coisas que têm sentido. Não está na Bíblia, mas tem sentido. Acho que o Elcio já leu. Porque é o seguinte, quando Jesus olha para Natanael e que ele faz esse menosprezo, né, de Jesus, e subestima Jesus, porque Jesus diz: aí está um camarada que eu conheço, e ele subestima Jesus. Jesus disse assim: antes que Filipe te chamasse, te vi eu debaixo da figueira. Só isso. O camarada literalmente cai com a cara no chão, nos pés de Jesus, e grita: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Peraí, mas que sentido faz Jesus dizer isso para Natanael? Porque vai que o Francisco, eu passo com o meu carro, e o Francisco, como ele faz todo dia para vir buscar a esposa, senta ali no meio fio, põe a motoca e fica esperando a oração terminar para levar a esposa. Eu passo, vejo o Francisco debaixo daquela árvore e vou embora. Quando eu volto, encontro com ele e falo: rapaz, eu te vi debaixo da árvore, tu vai cair desesperado porque eu te falei isso? Vai ou não? Vai não, porque quanta gente não passou e te viu? Talvez você não viu quase ninguém, mas muita gente passou e te viu. Não existe mistério nisso. Eu fiquei na cabeça, mas o que tinha na vida desse cara que quando Jesus falou isso, ele se lascou no chão? Tem um trem forte aqui, não tem? E aí eu li eles chamam de lenda, é uma lenda, porque não sabe se é certo ou se é verdade, mas que tem sentido, faz todo sentido, que Natanael, ele tinha a mesma idade de Jesus, e está comprovado que ele era de Belém, e que Natanael, de forma milagrosa pela sua mãe, escapou da matança dos meninos que foram mortos a mando de Herodes, porque ela escondeu ele debaixo de um pé de figueira, dentro de um cesto de palha. E ela inculcou na cabeça de Natanael que ninguém jamais poderia saber daquele segredo, porque mesmo depois de crescido, se alguém descobrisse que ele havia escapado da matança, eles iam persegui-lo para matá-lo, pensando que ele era o Cristo. A mãe de Natanael já tinha morrido, e esse segredo era só dele. Ninguém sabia,
entre aspas. Jesus dá duas lições para Natanael. Primeira lição, quando encontra com ele: tu não é o Cristo, sou eu. E a segunda lição: todos os teus segredos eu conheço. Eu te vi debaixo da figueira. Aí ele caiu e disse: tu és o rei de Israel. Senhor, tu és o Filho de Deus. Não subestima Jesus, ele conhece. Não subestima Jesus, ele pode. Não subestima Jesus, ele faz. Ele vai além das possibilidades. Ele está dizendo: eu posso, eu sei, eu tenho e eu faço. Diga glórias a ele essa noite. Oh, glória a Deus. Jesus foi subestimado por muita gente. Foi subestimado pelos seus discípulos. João capítulo 6. Ele termina de pregar um sermão para mais de 20.000 pessoas. E quando termina de pregar o sermão, ele não quer despedir aquela multidão de 20.000 pessoas sem comida. E ele chama os discípulos e diz: dê comida para o povo. Olha o Filipe que ajudou Natanael a ter fé, é o que fala para Jesus: Senhor, nem 200 dinheiro de pão, se a gente trouxer e colocar diante desse povo, vai sobrar pelo menos um pequeno pedaço para alguém. Nem 200 dinheiro. Eu nem vi quanto que dá 200 dinheiro, mas naquela época devia ser muito. Vamos dizer que seria uns 20 mil reais. Nem 200 dinheiro, se a gente comprar de pão e colocar diante dessa multidão, sobra sequer um pedaço para alguém, Senhor. E Jesus diz: o que vocês têm? Tem um menino aqui no culto, tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz para mim. Põe na minha mão o que ele tem. Você já parou para imaginar os discípulos olhando e dizer: o que esse cara vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Ele abençoa, põe no cesto e diz: manda sentar de 50 em 50 e distribui para esse povo. E tirava pão, e tirava peixe, tirava pão, e tirava peixe, e tirava pão, e tirava peixe, tirava pão, e tirava peixe. E quanto mais tirava, mais tinha pão, tinha peixe, tinha pão, tinha peixe. E o povo comendo, e pão e peixe, e pão e peixe, e barriga enchendo, e pão e peixe, e pão e peixe. Não subestime Jesus, Ele é poderoso para fazer além das possibilidades. Aleluia! E quando o povo encheu a barriga, Jesus disse: não jogue nada fora, recolha o que sobrou. De 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, sobrou alguma coisa? Sobrou. Traz mais cesto, um cesto de pão. Traz mais cesto, outro, 2 cestos. Traz mais cesto. E foi pegando as sobras. 12 cestos cheios de pão e de peixe, porque Jesus vai além das possibilidades. Eu quero te dizer que a tua causa hoje está na mão de Deus. Teus propósitos hoje estão na mão de Deus. Jesus vai te mostrar o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Aleluia. Você pode dizer glória a Jesus? Dá mais um pouquinho de retorno para mim nesse aqui, Samuel. Não diminua o valor de Jesus na sua vida. Não subestime o que Jesus pode fazer na sua vida.
É Paulo que diz que ele vai além do que pedimos e do que pensamos. Ele vai além. Haramanchu mai. Hasuvekeia lamantarabachei. Tiramanto calabassuia. Pastor, isso é culto de ensino, irmão? Culto de ensino que abençoa. Culto de ensino que nos incentiva. Culto de ensino que vai nos ajudar a ter o nosso milagre projetado aqui nas nossas vidas. Jesus não faz nada pela metade. E nunca começa uma coisa que ele não pode terminar. Jesus não te ajuda só até no meio. Jesus vai contigo até o final. Jesus não traz só meia bênção para você. Ele traz a bênção inteira. Não limite Jesus. Não há limites para o que Jesus pode fazer. Não há limites. Aleluia. E voltando aqui a esse verso 11, né, que nós estamos lendo em apreço, subestimar, ela também limitou Jesus. Ela não viu nas mãos de Jesus o que precisava para tirar a água, como também ela imaginou a fundura daquele poço. Na cabeça da mulher samaritana, Jesus nunca iria conseguir extrair água daquele poço, por estar limitado sem os recursos necessários. Quantas vezes as pessoas limitam Jesus e não acreditam absolutamente no seu poder? Quando é que nós limitamos Jesus? É quando nós sabemos que Jesus tem poder de fazer determinada coisa, mas não acreditamos que Ele pode fazer uma maior. O capítulo 11 de João narra uma coisa interessante que eu estava meditando hoje. Lázaro adoece. E as irmãs de Lázaro imediatamente mandam um emissário atrás de Jesus para dizer para ele, e olha que ele chega intimidando Jesus. Ele não chega para dar só a notícia. Ele diz assim: Senhor, aquele a quem tu amas, isso é intimidação. Bom, o senhor já foi lá tantas vezes, comeu lá tantas vezes, dormiu lá tantas vezes e falou tantas vezes que ama ele, então agora é bom socorrer porque ele está doente. O senhor não disse que ama? Isso é intimidação. Aquele a quem o Senhor tanto ama está doente. E Jesus disse assim para o emissário: vai, que daqui a pouco eu chego lá, pode ir. E os emissários foi. E a Bíblia diz que Jesus propositalmente retarda 4 dias. Naquele mesmo dia que o emissário chegou, naquele mesmo dia Lázaro morreu. E Jesus então vai para Betânia. Ele diz: meu amigo Lázaro está dormindo e eu preciso despertá-lo. O discípulo diz: Senhor, mas se está dormindo está bem, deixa lá, quer descansar, não vamos atrapalhar o descanso dele, né? Jesus disse: não, ele está morto. E aí Jesus vai. Quando Jesus está se aproximando da aldeia, alguém vê, avisa. Quem falou primeiro, a Maria ou foi a Marta? Foi a Maria, né? A Maria
vem correndo e chega até Jesus e usa uma expressão que muita gente pensa que é uma expressão de fé, mas não é, é uma acusação. Ela está jogando na cara de Jesus uma coisa que Jesus não fez. Ela chega e diz assim: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, sabe por que meu irmão morreu? Porque o Senhor não veio. Se o Senhor tivesse vindo, é isso que Maria está dizendo, ele não teria morrido. Ela está dizendo que acredita piamente que Jesus é poderoso para curar o irmão. Ela acredita piamente que se Jesus tivesse vindo, teria curado seu irmão. E joga isso no rosto dele. Se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E o Senhor é culpado. Jesus serenamente, calmamente, ele diz: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, eu vou para a escola dominical, eu conheço a Bíblia, na última ressurreição. Jesus olha e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Chega outra irmã. Essa faz a mesma acusação, com uma diferença. Uma acusa Jesus em pé, a outra acusa Jesus de joelho. Mestre, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha e disse: mulher, já não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não limite Jesus. Deixa Jesus fazer o que ele quer. Ele diz: aonde o puseram? Ah, Senhor, está no sepulcro lá perto da serra. Me leve lá. Não, Senhor, já está fedendo. Veja, limitando Jesus. Já cheira mal. Ela está dizendo: não tem mais jeito, Senhor. Quebrou tudo, bagunçou tudo, estragou tudo, acabou as possibilidades, não existe porta. Jesus está dizendo: está me limitando por quê? Me leve lá. Me leva lá. Me mostra o problema. Mostra para mim onde é que está a dificuldade. Me leva aonde está cheirando mal. Porque eu estou dizendo para vocês: se creres verás a glória de Deus. Ele não é poderoso só para curar. Ele também pode ressuscitar um morto depois de 4 dias. Ele é poderoso para resolver uma situação que você pensa que é insolúvel. Alguém diz por aí que Jesus abre porta aonde não tem porta. Não, isso é limitar Jesus. Porque aonde não tem porta eu posso abrir. Você está vendo essa parede? Não tem porta, mas eu consigo abrir uma porta nela se eu quiser. Jesus abre porta aonde não tem parede. Senhor, não adianta. Eu sei que o Senhor amava ele, gostava dele, era gente boa. Mas, Senhor, está cheirando mal. Senhor, já tem 4 dias. Está em estado de putrefação. Putrefação. Estou que nem um Cebolinha, tendo dificuldade de falar o R. Está podre. Já tem bicho. Com 4 dias, o miolo já derreteu. Os órgãos já derreteu. A carne se desprende dos ossos. As veias já estouraram tudo. Já está saindo aquela meleca de salmoura fedendo.
Os judeus olham e dizem, até os judeus, não era esse poderoso para curá-lo? Será que curou tanta gente? Não podia ter curado esse antes de morrer? Está lá na Bíblia. Ele olha para o sepulcro, vê os judeus chorando, as mulheres chorando. E aí a Bíblia tem um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Chorou por quê, pastor? Não sei, chorou. Talvez pela incredulidade. Talvez porque sentiu a morte do amigo tão de perto. Não sei. Mas Jesus chorou. Olha para um dos discípulos e diz: tirai a pedra. Senhor, está fedendo, não faz isso. Tire a pedra. O milagre é Jesus que faz, mas a pedra é você que tira. Tira a pedra. Não limita Jesus não, deixa ele ir aonde está cheirando mal. Que palavra, hein, irmãos? Deixa ele ir aonde o problema parece insolúvel. Tire a pedra, tira, e diz: entra Jesus, e determina a vida. Tirai a pedra. Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu te louvo, porque o Senhor me ouve sempre. O Senhor sempre me escuta. Irmão, Jesus olha para dentro da sepultura. A caatinga do morto exala e todo mundo sente. E Jesus grita, Jesus grita: Lázaro! Esse grito de Jesus entra na sepultura, passa pela sepultura, entra na eternidade. Lázaro está conversando com Abraão, batendo um papo. Que bom te conhecer aqui, Abraão, rapaz, paz do Senhor. Mas Abraão, rapaz, mas é bom te conhecer. Aí um anjo chega e pega em Lázaro e diz: vai embora. Para quê? Porque alguém te chamou lá embaixo. Não quero ir, mas quem te chamou é dono da vida. Volta agora. E Lázaro aparece de novo lá na sepultura. Ele vai na eternidade, traz da eternidade e coloca vivo novamente no seio da família. Sai para fora! Irmão, quando ele chama Lázaro, a morte sai cantando pneu, perdeu a chance. A carne volta ao seu estado, os nervos, os órgãos, o cérebro, o sangue passa a circular, o pulmão, o coração passa a bater. E Lázaro abre os olhos. Você está limitando Jesus por quê? Deixa Jesus fazer, deixa Ele trabalhar, deixa Ele resolver na tua vida essa noite. Aleluia, dê glória, porque Ele pode dar uma ordem ao teu respeito aqui nesse lugar. Agora presta atenção que você nunca pode limitar Jesus. Se enfaixava o morto inteiro, pés, igual fazia com as múmias. Em Israel também fazia, enfaixava. E Jesus pega e diz: Lázaro! O defunto, volta à vida. Mas ele não tem condição de sair de cima daquela lápide, porque ele está todo enfaixado. Mas veja que Jesus diz assim: sai para fora! E o cara vem enfaixado, arrastando em pé. Não sei andar arrastando, mas lá vem. É, pastor, é. Quando ele chega na porta e todo mundo vê aquele fantasma enrolado em faixa na porta do sepulcro, Jesus disse assim ao discípulo: desatai-o e deixa ir. Anda sem pé, vive depois de 4 dias, o céu tem que devolver. Não limite Jesus, Ele é poderoso para vasculhar na eternidade e trazer na tua vida o que você precisa essa noite. Você crê? Não limite Jesus. Eu concluo a palavra no 4º erro da mulher samaritana. Ela não acreditou em Jesus. Menosprezou, subestimou, limitou e por último, ela não acreditou. Versículo 12 a 15.
ela diz: és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos do gado? Jacó pelo menos deu o poço, o que o senhor pode dar? Não está aqui? Jacó eu sei, porque ele deu o poço. O que o senhor pode dar? Não acreditou nele. Jesus respondeu e disse: qualquer que bebe. Jesus é humilde demais. Eu tinha largado essa mulher para lá e tinha ido embora. Jesus disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jarra para a vida eterna. Essa palavra da mulher que parece que ela acreditou, mas isso aqui é ironia. Ela disse assim: disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui tirar. Isso é ironia. Então tá bom, me dá dessa água aqui, que eu não quero vir mais nesse poço aqui de meio-dia não, viu? Me dá dessa água aí logo. Isso é ironia. Aí Jesus decidiu mostrar verdadeiramente quem ele é. Faz assim, filha, vai lá e chama teu marido e vem. Eu não tenho marido não. Eu disse: é claro que não tem. Você já teve 5, e o que tu tem agora não é teu. Aí ela olhou e: o senhor é profeta? O senhor é profeta? O senhor é profeta? A mulher larga o cântaro para trás. Agora ela deu valor em Jesus. Jesus é mais valioso do que o cântaro. Sai doida correndo nas ruas de Samaria: gente, eu achei o homem que contou a minha vida toda. Ele é um vidente. Corre lá, gente, corre lá. E ela, o desespero com que ela estava, teve poder de trazer a cidade inteira para vir para a beira do poço. Vocês acreditam? Não é bonito quando alguém acredita em Jesus de verdade, tem um encontro pessoal com ele e sabe do que ele é capaz? O poder de persuasão dessa pessoa. Ela arrancou a cidade inteira de dentro de Samaria e levou para a beira do poço. A minha palavra para você é: creia em Jesus, porque ele é poderoso para fazer aquilo que você nem imagina. A fé não é uma coisa fácil de se adquirir. Não é fácil ter fé. Eu pergunto aos senhores e senhoras: vocês acham fácil ter fé? Vocês acham fácil ter fé? Eu também não. É difícil ter fé. A Bíblia diz que um dia Jesus desce do monte, depois da transfiguração. O texto é Marcos, capítulo de número 9, do verso 19 ao 14. E quando Jesus chega, interessante que tem um grupo de teólogos no pé do monte, debatendo com os fariseus teologia. Os discípulos de Jesus, com o cano aberto, quebrando o pau com os fariseus. E os fariseus, eles tinham essa característica: debater, confrontar. Viu? Confrontar. Você vai achar isso muito na Bíblia. Eles debatendo, confrontando. Paulo, quando topava com os fariseus, o pau quebrava. Porque quando ele era fariseu, ele fazia isso com os discípulos. E aí então, tá lá os teólogos batendo papo e tal. Chega um pai com um menino endemoniado e pede para os teólogos, bom de Bíblia, expulsar o capeta. O interessante é que Jesus passa a noite orando e os teólogos passam a noite quebrando o pau com o capeta lá embaixo e não expulsa. Aí eu li uma frase que eu não sei quem foi que escreveu, que disse assim: quem não passa 1 hora orando, passa a noite inteira guerreando com o cão. Quem passa a noite orando não perde 1 minuto com ele. Jesus desce, quando chega lá, os cabas estão suados, e o capeta lá arranjando os dentes: eu não saio, eu não saio, eu não saio. Já viu o demônio fazer isso? Eu não saio, já fui para o demônio e ele não sai. Que não sai o quê, rapaz? Sai logo, vai embora, eu quero ir embora, vai!
Vai embora, pronto, bora para casa dormir todo mundo. E aí o pai do menino disse: Senhor, ó Senhor, o meu filho está endemoniado. Levei para os teus discípulos, não está escrito lá? Levei para os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar. Aí ele olha para Jesus: mas se o Senhor pode. Isso aqui é assim, se é verdade o que estão dizendo, se o Senhor tem poder mesmo, se isso que eles falam aí aconteceu, se o Senhor pode, faz alguma coisa. Jesus é sereno demais. Ele diz: se eu posso, é se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. A pergunta não é se eu posso, a pergunta é: você crê? A pergunta não é se ele pode, a pergunta é: você pode crer no que eu preguei aqui essa noite? Porque tudo é possível ao que crê. Tudo, pastor, tudo. Coloca tudo, é tudo é possível se você crer nessa noite. Por quê, pastor? Porque aqueles que se aproximam de Deus, diz o escritor aos Hebreus, ele tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você pode crer essa noite? O homem desesperado fez uma oração que nós precisávamos fazer ela aqui essa noite. Ele diz assim: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele cria ou não cria, afinal de contas? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele está dizendo assim: eu creio, Senhor, mas tem momento da adversidade que a minha fé some. Me ajuda a trazê-la de volta. Aí Jesus faz dois serviços. Ele acrescenta a tua fé e faz um milagre na sua vida. E diz que quando Jesus fala isso para o homem, que ele fala: ajuda-me na minha incredulidade, o demônio viu na hora que para ele tinha acabado. Você vê que na hora o demônio enfureceu, jogou o menino no chão, de sorte que a multidão corria de tão violento que era o demônio. Jesus disse: sai dele! E o demônio foi embora, e o menino ficou curado, e o pai voltou para casa dando glória a Deus com seu filho liberto. Porque tudo é possível ao que crê. Fique de pé. O que está faltando para você receber seu milagre essa noite? O que está faltando para você ver completo na tua vida todas as coisas que Deus projetou para o seu caminho? Somos falhos, somos fracos, às vezes não cremos o suficiente, mas as nossas atitudes podem nos auxiliar e nos ajudar. Com muita humildade, põe a mão no seu coração e diga para Jesus essa noite: Senhor, não quero cometer nenhum dos erros que a mulher samaritana cometeu. Eu quero te dar o valor que é devido. Eu não quero subestimar a tua capacidade. Não quero limitar o Senhor na minha vida. E eu quero crer para que tudo aconteça na minha vida segundo a tua preciosa vontade. Faça uma oração com muita fé. Eu nem preciso colocar a mão na tua cabeça, massagear, empurrar você para lá e para cá e gritar no teu ouvido para você ser abençoado ou receber a cura. Se você acreditar, Jesus vai te tocar aonde você está pela fé e vai fazer um milagre em sua vida em nome de Jesus. Elcio, vem aqui orar junto com os irmãos nesse instante. Glória a Deus. Em seguida, nós vamos ouvir a irmã Samara louvar o nome de Jesus.